Agora, Roberta, realmente despesa de casa, ela é alta, tá? Sim, eu sei, eu moro em casa, né? Então, assim, eu tenho uma área bem extensa com irrigação automática, então a conta de água vem lá em cima, porque no verão você precisa irrigar mais, Sim. aumentar o tempo de irrigação. Seu jardim Né? fica Quanto maior o bonito. jardim, Sim. mais água você gasta, na verdade. Aí você precisa de piscineiro, você tem jardim, você tem uma série de fatores que você... Colocar placa solar, porque senão a conta de luz vem altíssima. Lá na minha casa eu gero energia lá, Sim. foi um cuidado que a gente teve para exatamente gerar energia, tá? Sim. Mas com tudo isso você tem um custo alto. Sim. Claro, a casa você tem algumas vantagens, sem dúvida Muitas. nenhuma. Você tem Espaço, maior privacidade, mais privacidade. espaço, etc. Sim. Mas o custo é maior. Agora você falou uma coisa realmente interessante, porque outro dia eu encontrei um casal já idoso, em um prédio de apartamento, e eles me disseram o seguinte: eles tinham acabado de sair de uma casa em Alphaville 1 para ir para um apartamento, também em Alphaville. Sim. Por quê? Aí eles disseram o seguinte, que os filhos casaram, ficou só o casal, exatamente o que você falou, eu vi um exemplo agora, conversando com um casal muito Sim. simpático, por sinal, e aí eles deixaram a casa deles para ir morar no apartamento. No apartamento não precisa subir escada, eles falaram isso, né? E agora era só o casal, e eles resolveram exatamente viver uma vida mais prática, porque o apartamento acaba sendo mais prático. Você tem menos área para ser cuidado. Custa né? muito menor. O apartamento você fecha, mesmo num condomínio fechado, a casa você tem mais áreas, você precisa ter cuidado. O jardineiro tem que estar lá cuidando, senão quando você voltar, o mato tomou, o piscineiro tem que estar cuidando. O apartamento você fechou. Pronto. Fechou, acabou. Você voltou, o apartamento está lá. A casa não, mesmo você viajando, Sim, você tem tem que ter dar manutenção. alguém dando manutenção na sua Sim. casa. O apartamento não precisa, porque você tem o prédio que dá manutenção nas áreas comuns, né? O condomínio dá manutenção nas áreas comuns. Então, é uma observação também bem interessante. Agora, voltando aqui a falar, né? Você colocou muito bem sobre casa, o apartamento. Sim. E você falou também de documentação. Sim. Né? É uma coisa, sabe, Roberta, que eu vejo que é preciso muito cuidado na hora da compra. Primeiro, aqui no Brasil as pessoas só procuram advogado na hora que o problema está instalado, tá? O problema surgiu, as pessoas procuram um advogado. Sim, mas elas têm que saber que ela precisa procurar um profissional não só quando o problema surgiu, mas antes, você tem que evitar o problema. E as pessoas compram imóveis, muitas vezes, sem consultar um advogado. Isso eu acho que pode gerar um prejuízo, tá? Sim. Principalmente quando você compra imóvel, Roberta, que o proprietário, ele é empresário, ele tem várias empresas. Aí você precisa ter um cuidado redobrado, porque de repente você pode ter processo, você pegou a certidão, tá tudo bonitinho, mas ele tem processo que o exequente, a execução lá, o exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, o que significa isso? O processo é contra a empresa dele, mas não encontrou bens na empresa para garantir aquele processo de execução, e aí o credor pede que o juiz disse, vai e atinge agora a pessoa do sócio. Assim, ao invés de sair o processo sair da empresa para atingir agora os sócios da empresa. E às vezes esse processo de desconsideração da personalidade jurídica, que é exatamente isso que eu acabei de dizer, é você deixar o processo de lado da empresa e atingir os bens pessoais do sócio, tá? Ele já está em curso. Muitas vezes, quando você pega a certidão, isso não vai aparecer na certidão ainda. Ele vendeu o imóvel, mas esse credor, mesmo esse adquirente, é claro que ele vai invocar que ele foi adquirente de boa-fé, tem toda uma série de fatores que ele vai invocar, mas ele vai ter problema futuro, percalço que poderia ter sido evitado. Você compreende? Entendi. Então, principalmente quando você compra imóvel, que o vendedor é empresário, o seu cuidado tem que ser redobrado. Muitas vezes, aquela certidão somente de ônus que você pega, aquela certidão de distribuição dos feitos das varas cíveis, da fazenda pública, da Justiça do Trabalho, muitas vezes não é suficiente. Você tem que averiguar os processos que existem contra a empresa dele, aí você tem que fazer uma pesquisa mais abrangente, você entende, Roberta? Que nesse caso, o corretor não consegue, né? Teria que ser um advogado. É preciso ter esse cuidado, você compreende? Então, assim, não é só o corretor, por mais esforçado que ele seja, muitas vezes ele não consegue atender. Foge, né? A complexidade da causa. Então, eu digo isso porque eu já vi acontecer pessoas adquirirem imóveis e depois ter problema. Você compreende, Roberta? Então, comprar um imóvel, como
Eu coloquei aqui logo no início, você muito bem complementou. É uma decisão muito importante, é um passo muito importante e requer cuidados. Imagina que a pessoa sonhar em ter a casa própria e perdê-la. E quando compra a casa própria, quando realiza o sonho, perder ou se sentir ameaçada de perder, ter um problema, um pesadelo, sabe? Isso pode gerar um desconforto muito grande. Então, é melhor que você tome as precauções antes de comprar. E eu sei que você é uma corretora muito previdente, muito eficiente, eu sei que você tem todo esse cuidado, sabe, Roberta? Sim. Mas realmente é uma coisa importante. Agora me diga aqui, Roberta, como é a vida de corretora? A vida de corretora é uma montanha-russa, cheia de emoções. Porque eu costumo falar assim, tem corretor que fala assim, vou programar minha semana. Não existe corretor programar a semana dele. Por quê? Você publica um imóvel, um cliente, você sinaliza que tem interesse no imóvel e você programou. Não, amanhã eu tenho um atendimento 9, depois eu tenho um 10h30, depois eu tenho... E surgiu esse cliente para você atender. Um cliente que você tá de noite ali no seu Instagram, o cliente fala, tem interesse, quero visitar amanhã. E você olha a sua agenda, poxa, de tarde eu tinha que levar meu filho, que ainda tem a vida de mãe, né? Então, corretor é mãe. E você fala, ai meu Deus, então eu tenho que encaixar ele no horário. Então, corretor de imóveis, ele não consegue ter uma agenda prévia como advogado. O senhor pode fazer uma agenda prévia, mas pode surgir um cliente para o senhor atender entre um horário e outro. O imprevisto surge na vida do advogado. Aliás, a vida do advogado também é uma vida emocionante, com muita emoção. É uma vida com muita emoção. Pois é. Mas é uma vida que eu amo, porque eu amo esse contato com o cliente, eu gosto de entender a necessidade dele, eu gosto de conhecer, principalmente quando é casal. Às vezes eles me contam um pouco a história deles, eu sempre tento entender o que eles procuram, qual realmente é a realidade deles, o que se encaixa no perfil deles, sabe? Aquela questão que eu falei no início de ouvir, de ser um bom corretor, ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que ter a paciência, a prudência ao falar e ouvir mais do que falar, para você falar o que realmente precisa o cliente entender. Então, o corretor ele tem um custo, que alguns clientes até falam assim, o corretor ganha muito bem, às vezes quando tem venda, né, que tem 60 mil, 50 mil de comissão, aí o cliente, trabalho tanto para ganhar isso, mas nem sempre o corretor não vende todo dia 50 mil, nem todo mês ele ganha 50 mil, e ele tem um custo, ele tem a gasolina, ele tem os portais, ele tem os impulsionamentos no Instagram, ele tem que ter um Instagram muito bom, ele tem a mulher em si, né, tem que estar sempre bela, né, os estudos, o corretor ele tem que investir nele, então ele tem que estar à frente das informações, das inovações, do que está acontecendo. Não sei se o senhor viu agora, saiu uma portaria do Supremo Tribunal que o Airbnb você não pode mais fazer em condomínios residenciais. Isso é fantástico. Já tem condomínios aqui em Salvador, aqui na Ladeira da Barra, da Avenida Princesa Leopoldina, eu estava atendendo a cliente hoje lá, e aí a moradora me falou, Roberta, desde quando a gente recebeu o imóvel, foi unânime na Assembleia de que não iria aderir o Airbnb. Mas, Roberta, isso aí é uma coisa que o regimento interno de muitos condomínios já regulava. Tem muitos condomínios que o regimento interno proíbe. Sim. Não permite que você loque por temporada pelo Airbnb. Mas muitos aqui em Salvador... Outros não tinha regulado ainda. Não tinha regulado. E condomínios de médio e alto padrão não tinham regulado. Então, quando saiu essa portaria, eu fiquei muito feliz, porque eu acho isso é uma segurança. Imagine você estar morando em um apartamento de médio e alto padrão e você não sabe quem é o seu vizinho, porque toda hora tem uma pessoa diferente. E aí, às vezes, você tem criança em casa, ou tem um idoso em casa, é o elevador, né? Que a gente tem que ter cuidado com quem a gente mora. A gente conhecendo os vizinhos é diferente, mas toda hora tá uma pessoa estranha. Então, isso é uma coisa importante. E essa questão do corretor de imóveis, como eu falei para o senhor, ele sempre tem que estar à frente, ele sempre tem que estar buscando os conhecimentos. O que é que mudou na lei do inquilinato para quem aluga imóvel? O corretor que é focado, porque existe isso também, viu, doutor Agi? O corretor, ele tem direcionamentos. Tem corretor que ele só foca em fazenda, imóveis rurais. Tem corretor que só foca em terreno. Tem corretor que o foco dele é pontos comerciais. E tem os outros que é residenciais. E os residenciais aqui em Salvador, eu falo isso porque eu trabalho com grandes corretores aqui, maravilhosos, até meus colegas, que a gente divide, troca figurinhas. O que troca figurinhas? O senhor tem um imóvel,
aí eu vou, faço as fotos, os vídeos, né? Se for uma casa, um drone, fazer um vídeo com drone, tem esse custo também, que às vezes o cliente fala assim, ganhou muito? Não, não ganhou muito. A gente investiu para aquele imóvel ter uma visibilidade, ter um cliente potencial, levar os clientes certo, fazer a busca de quem é o cliente que está comprando o seu imóvel, porque a gente também não pode levar, ainda mais o alto luxo, o alto padrão, a gente tem que ter muito cuidado com o cliente que a gente leva para dentro da casa de um cliente de alto luxo e alto padrão, né? A gente tem que a gente faz essa prévia pesquisa para identificar o cliente. Até porque aparecem os oportunistas, né? Aqueles que veem o anúncio e vão para tentar aplicar um golpe, vendo imóvel de alto padrão. Isso pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. E quando a gente tem essa investigação, que a gente faz esse cuidado, a gente tem esse custo também. E os corretores que eu trabalho, né? Então, eu publiquei a sua casa, aí a gente tem uma lista de transmissão. Entre nós, somos uma média de uns 20 e poucos corretores que são muito conhecidos no mercado de Salvador, são os melhores do mercado de Salvador. A gente é uma equipe que se conhece há muito tempo. E eles publicam esse imóvel, então eles pagam os portais, eles pagam o impulsionamento no Instagram, assim como eu pago. Então não vai ser um corretor só trabalhando no seu imóvel. Vão ser alguns corretores do alto padrão de Salvador que vai estar divulgando o seu imóvel. Então 50 mil que o cliente paga suposição de comissão, não é caro. Não é caro, porque você tem um profissional de qualidade do seu lado. Eu acho que se torna caro quando você não tem um suporte, quando você não tem alguém tão claro, tão ético, que você não tem alguém que tem uma história para estar vendendo seu imóvel, porque é muito importante também, sabe, doutor Adi? O proprietário do imóvel, ele saber quem é esse corretor. Me conte um pouco da sua história, você trabalhou onde, quanto tempo você tem na área, para você também identificar com quem você está lidando. Para você também ter essa segurança, porque o seu imóvel é seu patrimônio, ainda mais se você estiver morando num apartamento ou numa casa, você não pode abrir a casa para qualquer pessoa, concorda comigo? Sem dúvida. Então, ainda mais hoje, né, na atualidade, com a violência que está imperando. Muito. Então, assim, é como o senhor disse, uma casa de alto luxo, uma casa de alto padrão. Se você pegar um cliente que é oportunista, você não sabe o que aquele cliente está tramando para aquela família que está ali dentro. Então, a gente faz toda essa pesquisa. É uma responsabilidade muito grande em fazer essa seleção de quem você vai muito grande. A gente sempre busca esse histórico, né? Pra gente saber quem é a pessoa que tá indo visitar a casa. E o que é que acontece? Sim, as diretrizes. Então, a gente tem os imóveis residenciais, que aqui em Salvador, como você tem do Corredor da Vitória até Itapuã, Estela Maris, abrange também. Então, é muito difícil quem mora no Corredor da Vitória tá atendendo um cliente Estela Maris. Então, quem mora no Corredor da Vitória, o corretor que mora ali, ele foca muito onde? Corredor da Vitória, Graça, Barra, que tá nas mediações dele. É mais fácil para ele se locomover. Isso quer dizer que ele não vai vender Estela Maris? Não, ele vende porque ele tem Roberta, que... Roberta tem Estela Maris, e Roberta tem o imóvel Estela Maris. Roberta, eu tô com um cliente para o seu imóvel que você publicou. Você faz uma parceria? Faço. Então, Roberta atende, se eu não puder atender, se puder, eu venho e mostro imóvel para o cliente com Roberta. Sim. Certo? Os rurais, que aí já é outro grupo de corretores. Por quê? Doutor Adi pode chegar para mim e falar, Roberta, eu agora quero investir em uma fazenda. Eu já vi que você não publicou nenhuma fazenda no seu Instagram, nem no seu portal. Mas você consegue uma fazenda para mim, 100 hectares, Amélia Rodrigues, pecuária? Consigo, doutor Adi. E o corretor, ele sempre tem que ir em busca do que o cliente está querendo. É o que eu falei, ouvir. E se a gente tem essas parcerias, por que não ir em busca através dos parceiros da fazenda para o doutor Adi? Lógico. Olha, eu tenho essas opções. Veja se interessa o senhor. Documentação. Hoje eu estava falando com um cliente que ele falou, eu preciso saber essas documentações da área rural. Eu não domino a área rural. E você tem que ter humildade para falar isso. Eu domino muito a área urbana, porque eu vim do residencial, ponto comercial, então eu domino. Gerente de grandes imobiliárias, essa vida sua aí. Então, né? a gente consegue entender, né? 100% urbana. 100% urbana. Mas, se o meu cliente me perguntou a documentação do imóvel rural para ver se está tudo ok, o que é que eu vou fazer? A colega que me passou a fazenda, eu falo, preciso desses documentos para passar para o meu cliente. Eu não vou deixar o meu cliente entrar na enrascada. E eu vou buscar se está tudo ok para poder levar o meu cliente até essa fazenda. Os pontos comerciais é mais tranquilo, mas é basicamente isso. E tem aqueles corretores, que são os corretores que eles vendem muito terreno. Terreno para grandes empresas, terrenos para
para casas também, né? De casas a gente também vende, quem é residência vende, mas eu digo mais para construtoras, grandes construtoras, então já é um outro corretor que já tem um outro foco. Não, meu foco é vender terreno, então eu não publico imóvel residencial nem ponto comercial, eu publico os meus terrenos, porque eu ganho mais, então é melhor para mim, então vai do que você se identifica. Eu me identifico muito com residencial. Eu gosto muito de residencial, ponto comercial também, porque às vezes o cliente é um médico, ele precisa colocar uma clínica popular, então eu vou em busca desse ponto para ele, para o meu cliente. Sempre tentando atender a necessidade do meu cliente, sempre, que é o importante. Perfeito, perfeito. Agora, me fala uma coisa, Roberta, quais são os valores de comissão previstos na tabela do Cresce para imóveis, de modo geral? Pronto, imóveis residenciais 5%, imóveis pontos comerciais 10% e rurais 10%. Então, 5% para imóvel residencial, 10% ponto comercial e 10% para rural. Para imóvel rural, Isso. certo? Essa é a previsão lá da tabela do Cresce, né? É. E quando vocês, corretores, trabalham para imobiliárias, naquelas vendas de lançamento, é diferente, né? É diferente. É diferente. Geralmente, as imobiliárias, quando eu trabalhei na Lopes, a imobiliária pagava 1,05%. Então, se o imóvel custou 1 milhão, 1,05 é a minha comissão. Então, 10.500 era a minha comissão. Só que, às vezes, as construtoras, para motivar, na época que não está vendendo muito, eles motivam, então eles dão premiação. Quem vender, o corretor que vender mais em 3 meses, ganha uma viagem com direito a acompanhante, ou vai ter o sorteio de um carro, ou ganha um cheque de 10 mil. Isso para motivar, né? Para aumentar as vendas, que eu acho uma estratégia maravilhosa. Porque todo mundo se motiva, todo mundo quer vender muito, para poder concorrer àquele cheque de 10 mil, aquela viagem para Lisboa, para Paris, tudo pago. Quem não quer uma viagem tudo pago com direito a acompanhante? Sem dúvida. Então, mas, Roberta, não é isso não é o valor que a construtora paga para a imobiliária, tá? O valor que a construtora paga para a imobiliária também é um acordo entre eles, que geralmente é 5%, podendo ser a mais quando tem premiação. Então, quando tem premiação, a construtora geralmente ela acaba pagando um pouco mais para a imobiliária, porque premiação não entra como parte de comissionamento. Que a construtora contrata imobiliária, que por sua vez. E eles têm na imobiliária. Os corretores, né? Tem um time de corretor e ela vai passar uma parte da comissão que ela ganha. E o gerente. Porque assim, às vezes as pessoas falam, poxa, o corretor ganha muito pouco, mas é porque é muita gente para dividir a fatia do bolo. Então você tem que pagar o corretor, você tem que pagar o gerente, você tem que pagar o diretor, você tem que pagar a mão de obra da pessoa que emite o contrato, o jurídico da imobiliária, entende? Então aquele 5% não fica todo para a imobiliária. Ele é detalhado, o pagamento dele é fracionado para as outras áreas dentro da imobiliária, para poder manter a estrutura, o telefone, o conforto, o ar-condicionado, a água, é o café. Então o corretor ele tem esse suporte com a imobiliária. Então eu não acho que poderia ser melhor. Sim, poderia ser melhor, mas quando a gente está do outro lado, quando a gente está do lado do corretor, né, como corretor, mas quando a gente está do outro lado, a gente consegue entender o custo que é para se manter um time, a gente começa a entender que é justo. O que é outra coisa que eu observo, Roberta, quando a gente trabalha nessa parte de contrato imobiliário, Sim. Uma coisa que eu observo é o seguinte: os imóveis de alto valor, normalmente você tem mais de um corretor. Aquela comissão normalmente é fracionada. Então, assim, imóvel a partir de 10 milhões, então, são 3, 4 corretores que trabalharam juntos para vender aquele imóvel, né? Então, a gente vê, é muito comum, né? Quando é imóvel de maior valor, você ter mais de um corretor trabalhando. Sim. É um esforço conjunto, na verdade. E, é claro, a comissão também é diferenciada, vale a pena partilhar, né? E as parcerias que eu falei para o senhor, tipo, eu mesmo tenho essa parceria com esse grupo, né? Então, qualquer imóvel, qualquer valor que a gente... Um imóvel de 1,5 milhão, a pessoa manda para mim, eu divulgo. Se eu tiver o cliente, eu vou dividir com a pessoa. Mas, às vezes, um corretor viu no meu portal... Roberta, tem um cliente. Aí eu falo, não é meu, é de parceiro. Aí já divide por 3. Aí eu passei a falar, Roberta, vamos dividir por todo mundo e tá tudo certo. Então a gente acaba dividindo por 3. Como o senhor falou, às vezes tem 4, às vezes tem 5 corretores, dependendo do valor do imóvel. E às vezes, doutor Adil, o cliente não tá só com um corretor. Então o corretor, como a gente se comunica... Olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto com esse cliente, é melhor todo mundo ganhar do que... Não, isso me lembra, sabe o que, Roberta? Tempo desse atrás, a gente trabalhou num contrato de um imóvel que era acima de 20 milhões, né? Sim. Aí eu falei, e aí, esse é bom, né? Aí ele olhou assim, doutor, aqui tem uma corda de caranguejo para dividir. Tá vendo? Mesmo, eu não tinha eu acho graça a expressão, aqui tem uma corda de caranguejo.
E geralmente doutor. Às vezes tem mais de 5 corretores, porque um indica outro, que indica o que tem um sócio, e o outro tem um sócio também. E aí, quando vai dividir, fraciona para muitos corretores. Mas tem que existir essa parceria entre os corretores, tem que ser unido para poder todo mundo ganhar, né? Não, com certeza. Agora, Roberta, deixa eu te falar o seguinte, ó.